Fala pessoal, você está no? Chegou a Sorocaba sob aclamação entusiasmado e acordes de 8 bandas de música. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Danilo, você está aqui no canal Sorocaba História, Sorocaba História. Hoje eu quero falar com vocês a respeito do senhor Miguel Sutil de Oliveira. Miguel Sutil de Oliveira, segundo a Luiz de Almeida, nasceu em Sorocaba no ano de 1667, filho aí de Sebastião Sutil de Oliveira e de Margarida Fernandes. Algumas versões a chamam de Maria Fernandes, mas eu estou seguindo o que dizia Silva Leme, né, nas suas genealogias. Então ele a chama de Margarida. Ele se casou em Sorocaba no ano de 1690 com a senhora Ascensa de Pinho. Essa foi a primeira esposa dele. Ele se casou novamente depois do falecimento desta. A época que ele nasceu, Sorocaba ainda vivia o ciclo de tropeirismo, né? Aliás, o ciclo de bandeirantismo. Ele era bandeirante. Não tinha tropas ainda, então eu não sei de onde que eu tirei isso. De qualquer maneira, ele nasceu, né, nesse período. Esse período é caracterizado aí pelo período de 1661 até 1734. Vale lembrar que a grande maioria dos historiadores caracterizam que existiam três modalidades distintas de bandeirantismo, né? O primeiro seria de preamento indígena, o que seja a de busca por índios para torná-los escravos, né? E como à época eles chamavam escravos indígenas de outro nome, né? Eles chamavam de administrados. Livros de assentamentos até podem chamar de carijós. A segunda modalidade era de busca de minérios, né? Seja por minas auríferas ou de pedras preciosas. E o terceiro, o bandeirantismo colonizatório. Alguns ainda dizem que as outras duas modalidades aí só serviam para estratagema aí, para mudar o nome, mas a ideia central e do objetivo principal era de preamento indígena. A igreja sempre se portou contra o escravismo indígena dos índios brasileiros, né? Existem várias bulas papais aí que tornavam proibido tal empreitada. Inclusive tinha regra por lei, né, régia aí que o rei mandava a colônia não tornar os índios escravos. Eles eram para ser catequizados, se tornar cristãos, né? Eles deveriam ser alcançados pelo evangelho, segundo o que o próprio Papa dizia. De qualquer maneira, Miguel Sutil nasceu nessa época em que bandeiras estavam em vigor. Ele se caracterizava na segunda possibilidade, né, de busca de minérios, na busca aurífera. E, para tanto, em 1699, ele foi com Pascoal Moreira Cabral lá para a região de Curitiba, para a busca de ouro por lá. Anos depois, ele foi para Minas Gerais, quando do começo lá da descoberta de ouro na região. Inclusive, ele ficou por lá na época da Guerra dos Emboabas, né, que aconteceu na localidade, entre os paulistas bandeirantes, né, liderados por Manuel Borba Gato, contra os de alcunha Emboabas, né, que eram os portugueses, que eram liderados aí por Manuel Viana, né, Manuel Nunes Viana, para ver quem tinha o privilégio de poder extrair os minérios, né. No caso, os portugueses ganharam, então os paulistas tiveram que regressar de onde vinham, né? Então, o Miguel Sutil voltou para Sorocaba. Em 1712 ele já estava aqui. Nessa época ele tinha descido para aquela região, juntamente com o Fernão Paes de Barros. Aí em 1720 ele fala, agora eu vou tentar de novo. Agora eu vou tentar de novo lá com o Fernão Dias Falcão. Ele foi lá para a região de Mato Grosso, onde hoje é Mato Grosso. Lá já tinham sido descobertos 2 campos auríferos, né? Ele descobriu o terceiro em 1722, perto do córrego da Prainha, né? que era conhecido na época. Depois se tornou Lavras do Miguel. Depois mudou o nome para Senhor Bom Jesus de Cuiabá, hoje Cuiabá. Inclusive ele é considerado um dos fundadores de Cuiabá. O local que ele fazia a extração dos minérios ficava perto lá de onde hoje é a igreja de Nossa Senhora do Rosário, a igreja de São Benedito, né? Salvo engano, o bairro do Baú, acho que é do Baú.
De qualquer forma, fica naquela região, né, muito conceituada. A história diz que ele estava lá à noite, perto de uma povoação lá de Forquilha, daí ele mandou alguns escravos, alguns dizem que foi o próprio camarada que ele mandou, né, que era o barbudo, ir até uma determinada localidade procurar mel. Aí por um acidente eles caíram no rio, encontraram ouro de aluvião, depois começou a render grandes benesses, né, mas diz a história que não ficou muito satisfeito que não acharam o mel que ele queria, mas conseguiu ouro. Ele começou a extração, dizem que foi uma das mais lucrativas de todo o Brasil, mas não serviu para ele ficar rico, porque existiam grandes requisitos a serem cumpridos aí, governamentais a respeito de extração de ouro, né? A corte tinha que dar seu aval, tinha as questões aqui dos governantes brasileiros também, além do fato de todo mundo que você possa imaginar pensar igual você. Descobriu ouro, eu vou correr atrás também. Aí Sorocaba passou nessa época, aí, segundo historiadores, por um período de desertificação. Quase todo mundo saiu daqui para ir para lá, né? Sorocaba estava deserto. Aí o governo começou a criar programas aí para fazer as pessoas ficarem, né? Miguel Sutil, em 1724, já não estava mais na região, né? Ele estava como contratador de passagens ali no Rio Paranapanema, perto de Itapetininga. Depois ele voltou para Sorocaba, por aqui ficou, já diz a história que como um homem pobre, não conseguiu enriquecer como era tão sonhado o seu desejo. Casou a segunda vez em 1748 com Ana Vieira, né? Como eu disse, depois do óbito da primeira esposa. E faleceu em 1755, foi enterrado na igreja do Rosário. Como um homem pobre, como disse, não conseguiu pagar nem seu testamento. A igreja do Rosário não existe mais, mas lá no local foi levantado, derrubado, feito um monte de coisa. Aí em 1975, as autoridades políticas lá de Cuiabá pediram os restos mortais para que fossem transladados para lá, né, para homenagear seu fundador. Aqui em Sorocaba era prefeito Armando Panunzio e a autoridade religiosa era o Dom José Melhado Campos. Eles falaram, a gente pode até fornecer o que vocês estão pedindo, só que a gente não sabe onde fica exatamente o túmulo dele. A gente sabe que fica nesse perímetro, porém não temos com certeza falar, não, esse aqui são os restos mortais dele. A gente pode fazer um ato simbólico, colocar em uma urna um pouco de terra e fazer se passar por seus restos mortais. E assim foi feito, foi levado até lá. Ele, infelizmente, morreu pobre, mas é homenageado na região que o tornou destaque. O Afonso de Tuné, né, ou de Taunay, como alguns citam, ele descreveu na História das Bandeiras Paulistas um trecho sobre Miguel Sutil. Ó. As últimas notícias de Cuiabá desvairavam as mais sólidas cabeças. Num mês, haviam Miguel Sutil, seus escravos e os demais moradores do Arraial da Forquilha conseguido apurar 400 arrobas de ouro, perto de 6.000 quilos de metal, maravilha jamais observada em qualquer outro lugar do Brasil. Esse foi Miguel Sutil. Antes de falecer, ele estava residindo ali pelo bairro do Itanguá. Eu espero que vocês tenham gostado, deixa seu joinha, se inscreve no canal e vamos continuar com a história de Sorocaba. Abraço!